E esse choro do cristão pela convicção do seu pecado, esse choro do bem-aventurado, do feliz, que seria a convicção do seu pecado, de olhar para dentro de si e ver o quanto ele está longe de Deus, enquanto ele é podre, ele é dependente do Senhor, também esse choro não seria somente essa convicção do pecado, seu, pessoal, seria uma convicção do pecado do mundo também. Bem-aventurados são os que choram. Esse choro não é só pelo próprio pecado, mas é um choro pelo pecado do mundo. É um choro pelos efeitos que o pecado traz em toda a raça humana e na própria sociedade. Quando você olha para a nossa sociedade, isso não importa se é sociedade oriental ou ocidental, você vê uma queda que o pecado ele distorceu toda a visão do ser humano. Então nós vemos guerras, nós vemos homicídios, estupro de crianças, de vulneráveis, você vê criança sendo estuprada por familiar e ficando grávida. Então, assim, tanta coisa horrível que o ser humano produz, que o pecado gera na nossa sociedade, tantas distorções como aborto e assassinato e tantas coisas que são desprezíveis que o pecado de Adão, o pecado original, gerou no ser humano, que a atitude do verdadeiro cristão, que a atitude daquele que foi regenerado em Cristo, é de chorar, é de olhar para isso e se compadecer do estado deprimente que o ser humano chegou, do estado horrível, do desvio que o ser humano tomou do caminho original que Deus traçou para ele. Então não tem como você olhar para a sociedade, você olhar para o ser humano, você olhar para todos os países, todas as cidades, todos os estados e não perceber que o efeito do pecado, a morte que o pecado chorou. Então qual seria a atitude de um cristão diante disso? Qual seria a atitude de um cristão diante de uma sociedade caída, de uma sociedade que por vezes louva a desonestidade, que por vezes louva o divórcio, as traições, os pecados sexuais? Qual é a atitude de um cristão diante disso? A primeira atitude de um cristão diante disso é o lamento, é o choro espiritualmente, é o choro segundo Deus, é o choro com Deus, é você olhar o quanto o ser humano caiu e chorar. Então esse choro espiritual, ele não é só um choro para a sua vida, para a vida do cristão, a convicção do seu próprio pecado, mas é um choro da convicção do próprio pecado do mundo, daquilo que acontece no mundo. E eu vou além, não só o mundo, mas do pecado da igreja, daquilo que a igreja tem errado, daquilo que os seus irmãos têm errado, seus irmãos em Cristo. Não no sentido de julgar as pessoas, não no sentido de apontar o dedo das pessoas e mostrar que você é superior a elas, então por isso você está chorando. Não, elas são tão humilhadas quanto você. Aquele que chora, ele necessariamente passou pelo degrau anterior, que é o pobre de espírito. Então ele não acha, ele não entende que ele é melhor do que as outras pessoas, mas ele entende que assim como ele, as outras pessoas também padecem pelo pecado. E os seus irmãos na igreja também padecem por conta do pecado. Então ele chora também, ele se derrama diante de Deus também pelo pecado da igreja. É só olhar para a nossa sociedade, para o Brasil aqui, para a nossa sociedade brasileira, como a igreja tem falhado. Como a igreja tem falhado em conduta, em doutrina, muitos erros doutrinários, muitas heresias, muita confusão, muita briga, muitos pastores midiáticos brigando um com o outro, ou líderes, ou ministros de louvor. Tanta coisa que foge do caminho que o Senhor Jesus traçou para nós como cristãos. E qual a atitude de um cristão fiel,
de um cristão regenerado. Chorar. Chorar pelos seus próprios pecados, chorar pelos pecados do mundo e chorar pelos pecados da igreja, pelos seus irmãos da igreja. Eu queria dar 2 exemplos agora para vocês de versículos bíblicos que mostram esse nosso choro pelo mundo, esse nosso choro pelo pecado que há no mundo, na comunidade, em coisas fora de nós, né? O primeiro exemplo do próprio Senhor Jesus, em 2 ocasiões, né, descritas em Lucas. Então tem uma que é em Lucas 13, outra em Lucas 19, em que ele se lamenta pela cidade de Jerusalém. Olha o primeiro versículo aí em Lucas 13. Lucas 13, 34 diz assim, ó: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vós não aceitais. E outro exemplo está lá em Lucas 19, 41, 42, que diz assim: E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Jesus, ele percebeu o futuro que seria de Jerusalém, tanto o futuro materialmente falando, que Jerusalém seria destruída, né? Alguns anos depois, mas também e principalmente a questão espiritual, a questão de que a salvação estava sendo anunciada pelo verdadeiro Messias, aquele que havia sido prometido, e mesmo assim eles não quiseram vir a Cristo para serem curados, para serem sarados. E Jesus olha não para o pecado dentro dele, porque não havia pecado em Jesus, Jesus não pecou, então ele olhou para o pecado daqueles e se lamentou e chorou pelo pecado dos outros, pelo pecado da cidade, pelo pecado das pessoas, pelo efeito da dureza do coração. Esse era o efeito do pecado sobre eles, da incredulidade.